Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou o pastor Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor, um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículos 32 ao 37. Marcos, capítulo 13, versículos 32 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem um filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então realizar agora uma oração inicial. É hora de falar com Deus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença para ouvirmos a Tua palavra, de forma que venhamos a ser edificados, de modo que venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Fala conosco, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Te exaltamos e glorificamos como o único e exclusivo Deus do universo. Nos dá, Senhor, a capacidade de compreendermos as Tuas doutrinas, os Teus ensinamentos, e não só isso, Senhor, mas também praticar a Tua palavra, ser a imagem Cristo em seu caráter moral e espiritual. Ó Deus, eu agora intercedo por aqueles que estão angustiados, aflitos, com algum problema familiar, com desemprego, ou mesmo, Senhor, com enfermidades. Que o Senhor, ó Deus, haja na vida de cada um, o milagre aconteça e tudo seja, Senhor, resolvido segundo o poder que há em Ti. É assim, ó Deus, no nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título uma exortação para a prevenção espiritual. Vou repetir para fixarmos a ideia do tema. Uma exortação para a prevenção espiritual. Neste texto base do nosso sermão de hoje, nós temos a ideia de um ateísmo prático. O que quer dizer isso?
Muitas pessoas professam a fé que Deus existe, porém vivem em seu comportamento moral e espiritual neste mundo como se ele não existisse, caracterizando então o que chamamos academicamente do ateísmo prático, pessoal, que nega pelos seus pensamentos e pelas suas ações a existência, temor e dependência de Deus, ou seja, vivem uma vida religiosa sem Deus. Muitas pessoas se afastam do Senhor ou não querem saber de Deus por causa da incredulidade e da indiferença espiritual. Jesus prometeu e voltará para buscar a sua igreja, isto é, os salvos em Cristo Jesus, para viver eternamente com Ele no céu. Este evento é conhecido no meio teológico como a parúsia, ou como o arrebatamento da igreja do Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. No texto base do sermão, que nós lemos, Marcos, capítulo 13, versículos 32 a 37, nos adverte que este dia do arrebatamento da igreja e a hora deste acontecimento, isto é, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, ninguém sabe, mas tão somente o eterno Deus Pai. O versículo 32 diz assim: Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Este será o grande acontecimento que nós, como ou na condição de cristãos, esperamos a volta de Jesus. E neste sentido, como lemos no texto, os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar em todo e qualquer lugar no mundo inteiro, ressuscitar num corpo glorioso. E os que estiverem vivos fisicamente e espiritualmente, estes também serão transformados num corpo glorioso. O soar da trombeta vai anunciar esta volta de Jesus. E aí, juntos, os que ressuscitaram em Cristo Jesus
e os que foram transformados subirão aos ares, aos céus, onde Jesus estará esperando a sua gloriosa igreja para morar com ele no céu. Creia nisto, porque está escrito na palavra do Senhor. Estejamos então alertas e vigilantes para a volta de Jesus. É o que o próprio Senhor Jesus disse neste texto base do nosso culto racional. Como parte desta advertência do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos diz que devemos então olhar, vigiar e orar. Então ele dá 3 ordenanças, faz 3 ordenanças para nós. Olhai, vigiai e orai, com uma notória ênfase para a ação de vigiar, pois não sabemos o tempo que o arrebatamento da igreja acontecerá, como nós já tivemos a oportunidade de vermos no texto da base do sermão. No versículo 33 diz assim: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Neste sentido, então, logo, quais são os significados de olhar, vigiar e orar frente a esta circunstância da segunda vinda de Cristo? O que é olhar, vigiar e orar, observado, falado pelo Senhor Jesus? Vamos, em primeiro lugar, ver o que significa olhar segundo a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículos 3 ao 14, narra que o Senhor Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, anunciou aos seus discípulos todos os sinais para a proximidade da sua segunda volta, ou seja, o arrebatamento. E os fatos que Jesus mencionou foram que, primeiro, haveria o aparecimento de falsos cristos, perseguição aos cristãos, aparição de falsos profetas, a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, a apostasia da fé, o ensino da doutrina de demônios, a degradação total das relações sociais, a multiplicação das iniquidades, a falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflitos entre as nações e desenvolvimento da ciência. O fato é que em nossos dias esses sinais estão muito fortes, indicando então que o Senhor Jesus disse: está muito próximo a volta de Jesus para buscar a sua igreja, como conhecemos como sendo o arrebatamento. Logo, nós devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus, bem como as ameaças dos valores humanos mundanos à nossa fé. Porém, a despeito do desenrolar
e cumprimento destes sinais que Jesus mencionou, destas ameaças, o nosso olhar deve estar centrado, então, nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o qual devemos imitar, pois ele foi perseverante em meio às provações, especialmente quando ele sofreu a humilhação da cruz em nosso lugar. Entretanto, suportou com perseverança o seu sofrimento para nos salvar. E assim, nós também devemos enfrentar as ameaças à nossa fé sem desmaiar a nossa alma. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu vou repetir, isto aqui é a advertência que Jesus fez para o olhar, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhai para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mantenha o foco em Jesus, porque esta é uma ordenança do Senhor aqui no texto base de Marcos, capítulo 13, versículos 32 ao 37. Não olhe para trás. Não desanime, achando que não vale a pena ser cristão, demonstrando sempre firmeza na sua fé, porque ao olharmos sempre para o Senhor, teremos a garantia da nossa salvação. Não deixemos de olhar para o Senhor. Não venhamos a nos entreter com as coisas que nos rodeiam. Olhai para Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62, diz assim a palavra do Senhor: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em toda e em qualquer circunstância, não olhe para as dificuldades ou obstáculos. Olhe para cima. A solução e a redenção é Cristo Jesus. Preste atenção. Não olhe para os lados, nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para baixo. Olhe para cima, onde estão os céus, e lá onde está o Senhor Jesus. Olhe para a palavra de Deus. Lucas capítulo 21, versículo de número 25 ao 28, diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação
das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Passemos agora a verificar a semântica do termo vigiar. Neste contexto da segunda vinda de Cristo, vigiar significa manter a nossa conduta moral de forma irrepreensível, viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade. Devemos ser genuínos, proclamar sempre a verdade e demonstrar inteira fidelidade ao Senhor Jesus, nos santificando para sermos santos, salvos. O Senhor Jesus, Ele nos exorta por 3 vezes para vigiarmos. No versículo 33, Ele diz: olhai, vigiai e orai. No versículo 35, do texto base do sermão, Ele diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. E ele termina o texto base do sermão, no versículo 36, dizendo: para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E na sequência, no versículo 37, ele diz: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. 3 vezes Jesus então diz: vigiai. O Senhor Jesus nos exorta, como já mencionei, 3 vezes para vigiarmos, onde na realidade Ele nos adverte que sem santificação, e o que é santificação? Isto é, se não vivermos separados do pecado e consagrados a Deus, jamais veremos o Senhor face a face no reino de Deus. Necessário é santificar-se. E o que é santificação? Viver separado do pecado e consagrado totalmente ao Senhor. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e na fé, na verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Isto é vigiar, se santificar-se, por ação do Espírito Santo sobre nós, com toda a liberdade que Ele deve ter para nos transformar, nos restaurar. Esta vigilância, ela deve ser permanente, em todo o tempo, pois o diabo, ele busca tragar o maior número de pessoas para o inferno, especialmente porque o fim de todas as coisas se aproxima. Os sinais estão aí claros em todo o mundo, ainda que não saibamos nem a hora e nem o dia da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 ao 23,
olha esta advertência. Não apaguem o Espírito, a ação do Espírito sobre vós. E como eu falei do ateísmo prático, aquele que acredita em Deus, mas vive como um Deus não existisse, não devem apagar o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, versículo 20. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Vigiai, vigiai. Saiba que o sonambulismo espiritual, e o que é o sonambulismo? É quando você realiza atividades, o andar, o falar, ou seja, o caminhar, você estando ainda adormecido. Então saiba que o sonambulismo espiritual, ele nos coloca em um estado permanente de inconsciência espiritual, nos impedindo de termos o discernimento metafísico para compreender as coisas espirituais. Quantos hoje estão a discutir, mesmo nos púlpitos das igrejas, os ismos do fascismo, do socialismo, do comunismo, das ideologias ou de qualquer derivações dos ismos. E por isso estão adormecidos e despreparados para o nosso encontro com o Senhor, quando Jesus voltar inesperadamente. No altar do Senhor, o que está sendo esquecido são as doutrinas, os dogmas, os ensinamentos de Jesus. O que está faltando no altar do Senhor é a pregação do cristianismo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 ao 24, diz assim: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Estou repetindo este texto, porque este texto é que tipifica como deve ser a nossa espera para a volta do Senhor Jesus. Que todo espírito, alma e corpo nosso, de vocês, seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. O altar do Senhor é um lugar santo para a santificação dos que buscam a Deus, para a salvação e vida eterna. O altar do Senhor é um lugar sagrado para o sacerdote escolhido pelo Senhor pregar a palavra de Deus. O altar do Senhor é o lugar santo para falarmos do cristianismo, das suas doutrinas, especialmente sobre o arrebatamento da igreja, tema que eu estou a lhes falar, porque Jesus aqui neste texto base do sermão faz uma exortação
para a prevenção espiritual, que é o tema do nosso sermão de hoje. Uma exortação para a prevenção espiritual. Vamos ver neste momento o que significa orar, segundo a palavra do Senhor. A oração, neste contexto falado por Jesus, sustenta então o discernimento para olhar e fazer uma leitura dos fatos e dos acontecimentos, manter a plena vigilância, segundo os preceitos referenciais da palavra de Deus, abrindo então um canal de intimidade com o Senhor, falando com Ele e ao mesmo tempo ouvindo a sua voz. Quando oramos, achando que merecemos o que pedimos ou suplicamos, não recebemos de Deus. Porém, quando nos despojamos de si mesmo, Deus, pela sua misericórdia, nos atende. Oremos sempre neste estado de privação de posses, porque em fazendo assim, Deus sempre derramará as suas bênçãos sobre nós. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 20, diz assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, que quem converte um pecador do erro do seu caminho, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Jesus, neste texto base, nos conclama a prevenção espiritual. Olhai, vigiai e orai. 3 pontos importantes da prevenção espiritual. E ele nos conclama esta prevenção espiritual para sermos santos, separados do pecado, consagrados a Deus. Como ele é santo, o Senhor Jesus, segundo a sua imagem, devemos ser parecido com ele em seu caráter moral e nas suas virtudes espirituais. Dizem os médicos que a prevenção através de atividades físicas, de boa alimentação, de um bem-estar,
nos garante uma vida saudável. É na prevenção que devemos agir para ter uma boa saúde física. Da mesma forma, é no campo espiritual. A prevenção espiritual é muito importante, porque ela vai definir qual é o destino, o nosso destino na eternidade. Jesus, aqui neste texto, fez uma exortação para a prevenção espiritual. Para estarmos com espírito, corpo e alma irrepreensíveis para a volta de Jesus, porque o arrebatamento da igreja, dos santos, salvos em Cristo Jesus, vai ocorrer, porque está escrito na palavra de Deus. E Deus é fiel para cumprir o que Ele diz. Entrega então a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Vamos agora encerrar o nosso culto racional, palavra do Senhor, em oração. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como sempre realizamos na oração final, a tua palavra santa e gloriosa provoca em nós uma alegria incomensurável. Ó Deus, diante desta promessa ou desta profecia do arrebatamento da igreja, nós estamos agora cientes, Senhor, que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vigiar, nos santificando, isto é, vivendo cada vez mais separados do pecado e consagrados a Ti, e orar de forma incessante, porque isto é o que caracteriza, Senhor, a prevenção espiritual, para estarmos aptos, habilitados, prontos para a volta do Senhor, que ocorrerá em qualquer tempo. Não sabemos o dia e a hora, mas devemos estarmos preparados, Senhor, para a tua volta, porque tu vem, Senhor, buscar a tua igreja para viver eternamente contigo. Esta é uma profecia, uma promessa registrada na Bíblia Sagrada. E se o Senhor falou, vai se cumprir. Eu oro agora, Senhor, intercedendo por todos aqueles que ouviram esta mensagem e que possam colocar em seu coração a ideia, o ensinamento, o conteúdo desta mensagem, que possam crer em Jesus como único e suficiente Salvador, e que possam esperar, segundo a prevenção espiritual, de olhar, vigiar e orar a tua chegada, a tua volta para nos buscar. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. A você que acompanhou este culto racional, palavra do Senhor, os nossos agradecimentos.
Bênção espirituais de Deus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.